A religião, em todas as religiões conhecidas, no fundo, são uma profunda reflexão sobre a finitude. A consciência da finitude, que é o que parece no Homo sapiens, surge no Paleolítico Superior, que é quando pela primeira vez você tem ritos funerários, isto é, a colocação de um cadáver numa posição específica, repetidas vezes, com objetos em torno do cadáver. É um rito funerário. Quando o Homo sapiens do Paleolítico Superior começa a realizar ritos funerários e não deixar o hominídeo, seu companheiro, morto, exposto, é porque ele começa a ter uma concepção outra do tempo. Sem esta concepção da finitude, não há ser humano. Não há isso que nós chamamos de condição humana. O Jair Bolsonaro e o Donald Trump perdem a eleição, em boa medida, porque eles desrespeitam o cerne da condição humana, que é a finitude. Veja como isso é poderoso, Conde. Quando no Jardim do Éden, lá no Gênesis, quando Adão e Eva provam da maçã, que é a árvore do conhecimento, e agora eles têm ciência de quem são e de que estão nus. Quando eles são expulsos do paraíso, um anjo guarda uma árvore. Você lembra qual é a árvore, Conde? Porque eles não podem provar do fruto desta árvore. É a macia... Não, qual árvore? Não me lembro. É a árvore da vida. Árvore da vida. É, uma vez que o homem e a mulher adquirem consciência e conhecimento, potencialmente eles se igualam a Deus. Mas há algo que sempre nos afastará da divindade, é a finitude, é o tempo. Donald Trump e Jair Bolsonaro brincaram, vilipendiaram aquilo que há de mais profundo na condição humana, a consciência da finitude. Muitos abandonaram o Trump e o Bolsonaro, por isso perderam as eleições. Agora, sem querer interromper essa sua resenha espetacular, é um coquetel também perigosíssimo, né? Essa junção aí desse fanatismo, né, junto com a questão da finitude, né? Desculpa, só para fazer... Obrigado. Não, muito excelente, Código, porque me ajuda a fazer a ponte com o último elemento. Então, a minha hipótese é que, então, isto faz com que a guerra cultural deixe de ser disputa narrativa e se torne forma de vida, com matizes religiosos. O pior, uma vez que isso acontece, uma vez que você não mais está no reino da guerra cultural, mas no reino de uma seita de caráter religioso, que é o que acontece com Trump e com Bolsonaro, Conde, a derrota eleitoral não é mais uma opção válida. Não é mais possível aceitar a derrota eleitoral. A participação num sistema eleitoral que tem como princípio básico a alternância de poder e a possibilidade real de que você venha a não ser reeleito, isto deixa de ser uma possibilidade. Da guerra cultural ao espírito de seita. Do espírito de seita ao terrorismo doméstico, basta um passo. O passo foi dado. O passo foi dado pouco a pouco. Há dois ritos de passagem, Conde, que eu acho importante recordar. Os dois acontecem em 2021. O primeiro deles acontece em eu analiso esses episódios no livro. O primeiro deles acontece em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Lá, no auge da pandemia, quando já está claro que o número de mortos por dia ultrapassa 3.000 pessoas, e há um desespero crescente, não só no Brasil, em todo o mundo, desespero aumentado pela postura negacionista criminosa do Bolsonaro, um grupo de pessoas, apoiadores do Bolsonaro, em São Leopoldo, se perfilam diante de uma caixa gigantesca de cloroquina, colocam a mão ao peito e cantam o hino nacional em altos brados. Aqui, Conde, não é mais guerra cultural. Aqui já é guerra cultural tornada forma de vida. Já há um impulso religioso. Passagem agora do impulso religioso para o terrorismo doméstico. Estamos no Rio de Janeiro. A primeira motociata realizada pelo presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ela se conclui no aterro do Flamengo. Lá, um repórter da CNN, Pedro Duran, realiza uma cobertura ao vivo. Ele é cercado por bolsonaristas truculentos, o que é até um pleonasmo. Ele é cercado por bolsonaristas que começam a gritar lixo, 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 lixo.
O repórter não se abala, já estamos acostumados. Somos a extrema imprensa, somos Globo lixo, CNN lixo, Giro das 11 lixo, etc. Do nada, Conde, uma voz surge, inicialmente isolada, inicialmente quase um sussurro, e essa voz diz, lincha. Por breves segundos, o lixo predomina. Lixo, lixo, o lincha. Deslizamento do significante, como diria Lacan. Exatamente, é isso, é aí que eu vou chegar, Conde, exatamente. Do lixo, em breve, todos começam a gritar a plenos pulmões, lincha, lincha, lincha. O repórter Pedro Duran, assustado, olha para trás, como se perguntasse aos bolsonaristas, lincha? De imediato ele é cercado, felizmente, por policiais do Rio de Janeiro e é levado para uma viatura em segurança. Conde, em 30 segundos, no deslizamento do lixo para o lincha, toda a história do bolsonarismo. Todas as 192 páginas do meu livro. Todos os 4 anos do inferno que passamos. Da guerra cultural, a forma de vida, a terrorismo doméstico. É isto que vivemos. Ao terrorismo doméstico. Olha só que fantástico. Eu vi aquela cena do 2001, do osso sendo jogado. Né? Na fração de segundo, você tem a explicação da humanidade. Toda uma porção. O João César, tanta densidade aqui, eu vou pedir para você explicar agora para a gente em que pé que você vê o bolsonarismo hoje, porque nós vemos fragilidades agora, né? Porque a direita no Brasil, por exemplo, ela se dispersou, inclusive com promessas agora de retorno, Tarcísio brigando com o Bolsonaro e tudo mais. Você tem acompanhado esse processo presente, que eu acho que já é posterior à tua reflexão nesse livro, que virão outras reflexões na sequência também. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Vamos lá, isso é bem importante. Já no livro de 2021, eu anunciava que o ideal para a extrema-direita brasileira seria bolsonarismo sem Bolsonaro. E a verdade, Conde, diria o Manuel Bandeira, não sei se dura ou caroável, a verdade é que Trump e Bolsonaro somente não foram reeleitos pela armadilha da extrema-direita na qual eles caíram. E a armadilha da extrema-direita, isso é bem importante compreender, se eu estiver certo. Não afirmo que eu esteja, é uma reflexão. Qual é a armadilha da extrema-direita que pode levá-la à derrota? Porque, Conde, não nos enganemos, eu digo no final do meu livro, a extrema-direita veio para ficar. E nós precisamos compreendê-la, decifrá-la para resistir aos seus impulsos. Neste momento de hoje no Brasil, a extrema-direita tem muito a ganhar com a inelegibilidade do Bolsonaro. Mas ela era inevitável e ele deve ir para a cadeia. Mas por que isto? Porque o Bolsonaro se tornou um político tóxico. Porque, veja, o Bolsonaro, durante 4 anos, insuflou a multidão, assolou as hordes bolsonaristas, assumiu o papel de um líder messiânico. Só que, Conde, líder messiânico é aquele que sacrifica a própria pele para preservar a causa. Isto é um líder messiânico. Há líderes messiânicos que são conhecidos e que não são esquecidos porque sacrificaram a própria pele para preservar a causa. Cito um exemplo no Brasil, Antônio Conselheiro. Ele não abandonou Canudos, ele não abandonou os canudenses, ele ficou até o final, como diz Euclides da Cunha. Até o final, lá estava Antônio Conselheiro. E isto é um líder messiânico. Agora, o Bolsonaro, ele não é o líder que sacrifica a própria pele para preservar a causa. Ele é o líder que, para salvar a própria pele, abandona a causa. Qual foi o comportamento do Bolsonaro com o Anderson Torres, com o Mauro Cid, com todos os terroristas do 8 de janeiro? Ele quer dizer que não tem nada a ver com o assunto. Ele deu uma entrevista dizendo, em relação ao Mauro Cid, ele é um jovem, inteligente e competente, agora cada um vamos seguir as nossas vidas. Ou seja, lançou o Mauro Cid à cova dos leões, para usar a expressão que eles entenderão bem. Então, o Bolsonaro tornou-se uma figura tóxica, mas a extrema-direita veio para ficar. Conde, em boa medida, isso é bem importante, porque a extrema-direita fez algo que você que é linguista sabe como isso é importante e como isso se enraiza. A extrema-direita inventou linguagem. É a retórica do ódio.
A extrema-direita tornou o ódio um modelo de negócio. A retórica do ódio, a radicalização política, durante alguns anos eu imaginei que era apenas um fenômeno ideológico. Não é, Conde. Isso é bem importante. A retórica do ódio, a radicalização política, no mundo inteiro, tornou-se um modelo de negócio. Quanto mais virulento, quanto mais veemente, quanto mais ódio você destila, maior o número de likes, maior o número de visualizações, maior a sua capacidade de reduplicação pelos próprios algoritmos, que reconhecem na virulência uma forma de atrair a atenção dos usuários e reproduz o seu conteúdo. A extrema-direita veio para ficar. A inelegibilidade do Bolsonaro, a sua condenação por crimes é indispensável, porque nós não podemos voltar a ter uma anistia como tiveram os militares no final da ditadura. Porque, Conde, a geração de generais golpistas, e é preciso ter coragem de dizer o que precisa ser dito, Augusto Heleno, Braga Neto, são generais golpistas e precisarão ser investigados como partícipes da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Essa geração de generais golpistas não teria sido possível se não tivesse tido anistia, se os criminosos da ditadura militar tivessem sido punidos, como foram punidos na Argentina, no Uruguai e no Chile. Portanto, não punir Bolsonaro por cálculo político é um tiro no pé, é impedir que o futuro finalmente chegue. Bolsonaro tem que ficar inelegível, tem que ser punido, mas reconheçamos que é isto o que a extrema-direita deseja no Brasil, porque o Bolsonaro, na narrativa da linguagem da extrema-direita, se tornará um mártir, a própria prova de que ele era antissistema, porque ele foi tornado inelegível. Então, dito isso, ponto. A extrema-direita não vai parar. Mas nós temos uma alternativa, Conde. Em primeiro lugar, a extrema-direita é muito poderosa, apropriou-se dos meios digitais, mas foi derrotada por Joe Biden em 2020, foi derrotada pela Frente Ampla no Brasil em 2022. Nós podemos derrotar a extrema-direita. Como? Conde, neste sentido, você, TV 247, TV DCM, TVT, TV Fórum, me ajude, Ópera Mundi, a Jacobina, a mídia alternativa que procura dialogar com as pessoas e decifrar o código genético das ações da extrema-direita. Se nós conseguirmos realizá-lo e tornar esse código genético das ações e estratégias da extrema-direita parte do discurso público, nós derrotamos a extrema-direita. O meu livro é uma tentativa de oferecer um pouco esse mapeamento das estratégias da extrema-direita.